Boa noite, né? Vai ser só para nós e eu vou mudar um pouquinho o sentido desse papo. Não vamos falar em formação profissional, não vamos falar de trabalhar, contrato de serviço de engenharia. E vamos também deixar claro, apaixonado por várias coisas. Uma delas é a minha família, evidentemente, em primeiro lugar. A outra é por esse país, que vocês já viram aí, né? E a outra é a engenharia como um todo, que talvez engenheiros já calejados nunca perceberam que é a única profissão que só faz o bem. O advogado precisa ter broncas para poder ter serviço, o dentista tem que ter dor de dente, o médico tem que estar doente, o engenheiro não. O engenheiro está sempre fazendo alguma coisa para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Então, não tem outra profissão que faz isso, só a nossa. Então, vamos valorizá-la. Agora, os engenheiros têm uma porção de defeito. Eu falei isso para vocês não acharem que eu tenho raiva de engenheiro. Ao contrário, eu sou fanático por engenharia e, naturalmente, a elétrica também. Mas tenho muitas críticas com nossos colegas. Adoram sofrer, não é? Então, nós sabemos, eu vou falar para vocês aqui uma coisa que todo mundo já conhece, por favor. Meu controle pifou, né? Vamos falar a mediação e a arbitragem em contratos de engenharia. A maioria das pessoas nunca ouviram falar em mediação e nem arbitragem. Então, os dois são métodos. Antigamente falava-se muito em método alternativo de resolução de conflitos, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça chama de métodos adequados de resolução de conflitos. Ou seja, a justiça seria a última forma de se buscar a solução. Primeiro vamos conversar, ver se resolvemos num bom conversa. Não dá, vamos procurar um terceiro para nos ajudar a fazer uma mediação. Depois eu explico rapidamente o que é a mediação. E por último, se não der, vamos fazer a arbitragem no lugar de um juiz togado, um juiz da justiça. Esses são métodos adequados, por favor. Todo mundo sabe, eu vou passar rapidinho, problemas técnicos que os engenheiros têm. Isso aí é uma relação pobre, porque nós temos muito mais problema no exercício profissional, né? Econômico, financeiro, administrativo, legal, etc, etc. Qualidade de mão de obra, tudo isso é problema do engenheiro, mas que a gente consegue solucionar facilmente. Acontece que aqueles problemas todos, eles desembocam em um outro passo importante do engenheiro, que é um contrato de prestação de serviço, que é uma coisa que engenheiro detesta. Tem pavor de ler o contrato. Tá tudo certo? É? Então, aonde que assina? E depois se ferra. Depois o que eu faço? Mereceu se ferrar, preguiçoso. Então, o contrato é a peça importantíssima, muito mais do que a lei de obra. Para quem não se lembra mais, não lembra, então. Então, o contrato mal feito é que dá essas brigas homéricas. E quando vai para a justiça, 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos, e não tem coisa pior para engenheiro do que obra parada. Veja só, por favor, o que acontece? Muda prazo de execução de término, prejuízo na qualidade de serviço, desperdício material, mão de obra, retrabalho, é uma barbaridade. Turnover, entra, sai, gente todo dia, paralisação de obra, perda de material, deteriora, vandalismo, roubo de material, enfim.
Isso aqui também é um resumo. É um resumo. Aí, o pior de tudo está aqui. É o famoso embargo, abandono, processo judicial e falência. Vai para falência? Vai para falência. Né? Quantas empresas boas morrem por problemas de obra? Né? Então, vamos ver o que acontece, por favor. Isso tudo vira isso aqui. As nossas obras são caras, tem muito desperdício, etc, etc. Não vou ficar batendo uma coisa que vocês estão cansados de fazer, né? De saber. Não vou falar careca, porque posso ofender muitos aí. Vamos para outra. Aí tá aí, ó. Né? Fica abandonado. Tem obra que, abandonada, ela fica tão deteriorada que é melhor desmontar tudo e começar de novo do que tentar consertar, porque fica mais caro. Então, nós temos uma rodovia que vai para Joinville, não é? Curitiba, Joinville, que ficou parado um tempão, já estava com terraplenagem pronta, algumas já tinham emulsão lá de asfalto, isso aqui, ficou parada, tiveram que praticamente refazer a estrada. Enfim, né? Esses abandonos aqui dói, né? Vandalismo. E aí o que acontece? Ficam obras, às vezes, paradas anos e anos, estragando lá. Equipamentos caríssimos, ferrujando, estragando, quando não são abandonadas. Aí você vê aquele cemitério de obra inacabada. Então, para evitar essas coisas, nós podíamos fazer um caminho diferente. Os métodos adequados de resolução de conflito. Eu escrevi Marx, mas cada um tem siglas diferentes. Também não interessa. Vamos para frente. Então, nós procuramos solucionar os problemas que surgem, né? Toda obra tem problema, que surgem de uma forma mais rápida, mais imediata, e procurando ou negociar, conversar, ou, no último caso, arbitrar. E com isso nós tiramos o judiciário do caminho. Né? A ideia é que quem escolhe a arbitragem, nós já vamos ver como é que se escolhe isso, quem escolhe a arbitragem afasta a interferência da justiça. Tem gente que fala, mas o juiz pode. Não pode. Então, muitas vezes as partes resolvem fazer a arbitragem e uma das partes, quando dá um problema, resolve recorrer à justiça. O juiz devolve, porque ele não pode arbitrar. Então, se tiver um contrato com cláusula compromissória ou arbitral, como nós chamamos, o juiz não pode julgar. Isso é bom. É bom, porque tem várias vantagens na arbitragem. Outro problema. Então, rapidamente, eu vou pular meio assim, porque aqui já é um pouquinho de teoria, mas não vem o caso. Tem os métodos adversariais, que sempre tem briga, né? Que utiliza um terceiro com poder, né? De resolver o problema. E esses métodos adversariais podem ser, pode ser o judicial, que é adversarial 100%, né? Para um ganhar, o outro tem que perder, não tem acordo, quase raramente, e sempre alguém sai perdendo. E o arbitral, que é adversarial, mas muito menos do que o judicial, porque a arbitragem permite o diálogo das partes. Não só permite, como incentiva. E na justiça a gente não pode nem abrir a boca. É só advogado que fala quando o juiz autoriza. Então, não tem diálogo. Então, eu vou deixar isso aí, depois vocês podem ler com calma, né? O tempo está meio escasso. Então, o processo tem várias vantagens à arbitragem. O processo é privado, sigiloso, tem uma grande vantagem, depois eu posso contar um caso. E a escolha do árbitro, partes. Não é? Ambas as partes têm que concordar.
Mas depois eu mostro que depende do regulamento de uma instituição. Tem que estar, no contrato tem que estar dizendo sobre esse... Sim, não, eu vou mostrar uma cláusula cheia, porque tem a cheia e tem a vazia. A vazia não diz. É um abacaxi isso aí. Então é bom dizer logo para onde que você quer que seja feita, né? Muito bem. Foro, né? Hein? Foro, é. É o foro. Mas sabe o que acontece? Tem muito engenheiro que consegue fazer os dois foros. Aí ele coloca a cláusula de foro, aquela tradicional. As partes elegem o foro da cidade e tal, por mais privilegiado que seja. E depois, mais para frente, coloca uma outra cláusula que é de arbitragem. Qual está valendo? É. Aí é um problema para o árbitro. Quem resolve é o árbitro. Mas esse árbitro já é indicado? Sim, porque as partes procuraram o árbitro, senão não tem árbitro. Né? Não, sim, mas é indicado depois que surge o problema, não é nominado ainda. Né? Não. Eu já explico isso aí, tá? Porque senão, vamos para frente. Então, as principais vantagens são essas aqui. E olha, isso aqui é uma coisa legal, né? São duas leis federais que disciplinam o procedimento arbitral. Né? É opcional, é uma opção das partes, não é nada forçado. Elas têm autonomia até de mudar o regulamento por caso delas específico. Então elas têm bastante poder. E claro, tem que ter boa fé, como em tudo que se faz. O direito de contraditória e ampla defesa é assegurado, isso é muito sério. O procedimento é muito parecido com a justiça, só que menos ritual, menos burocracia, né? É mais amigável. Vantagem: sigilo, rapidez. Por que rapidez? Porque a lei diz que a sentença tem que ser prolatada em 6 meses, se nada for dito. Porém, pode ser prorrogada, as partes podem autorizar. E quando tem perícia, testemunhas, né? E às vezes vai 1 ano, 2 anos, mas não é 5, 10 como é na justiça, né? 1 ano ainda estamos ganhando tempo. Sigilo, já falei, né? O litígio pode ser decidido por especialista. Eu digo assim, o árbitro não precisa ser advogado nem nada, né? E também não precisa ser um entendido naquele assunto, porque não é ele que resolve tecnicamente aquilo. Mas ele sabendo, ele conhecendo o assunto, é mais fácil ele entender o problema. Juiz, na maioria das vezes, não entende um problema de engenharia, por exemplo, e vai pelo perito, nomeado por ele. E às vezes ele não consegue sequer entender o que está escrito no laudo. Ele come na mão do perito. Eu sei porque eu fui perito há muitos anos. Né? O que eu escrevia lá, mas é isso mesmo? Pode, pronto. Já um árbitro que conhece o assunto, não precisa ser profundo, mas tem noção, sabe que ele pode questionar, inclusive, o perito. Eu, por exemplo, já troquei perito. Me trouxe um laudo que um absurdo. O cara errou até a soma de comprimento de coisas. Né? Então, isso na justiça não faz. O que mais? Isso aqui é tão importante. É flexibilidade, podem conversar, podem tentar um acordo, é muito importante. E mais importante ainda, é isso aqui. Eu sou engenheiro, compro condutores elétricos especiais, que só aquele fabricante fabrica. Aí eu vou e brigo com ele porque ele me entregou atrasado. Quebramos o pau. Vai, né? Vai para a justiça e tal, fico de mal com ele. E nunca mais vou comprar dele. Estou ferrado. Então, a arbitragem permite que você flexibilize um pouco esse relacionamento e pode continuar. Né? Então, são coisas importantes. Outro. Pode?
Ah, é esse mesmo, desculpe. Depois nós temos a conciliação, que muita gente confunde com mediação, e não é, são coisas absolutamente diferentes, embora utilizem ferramentas iguais. Então a conciliação é para resolver um problema imediato, objetivo e sem aquela preocupação de ter que continuar tendo um relacionamento com a pessoa, com a outra parte. Por exemplo, bati o carro, o seu Zequinha de Abreu lá, nunca vi na vida. Vou quebrar o pau com ele? Não, vamos conciliar aqui, você me dá R$1.000, eu conserto aqui e tal. Tá resolvido? Tá. Esse sugestão de R$1.000 foi um conciliador que chegou lá, serve aí, resolve, sugere, né? E resolveu, nunca mais quero saber daquele cidadão. Isso é uma conciliação. E o conciliador pode dar sugestão, pode questionar, pode dar palpite, né? O que se faz na justiça, que eles chamam de mediação, a maioria das vezes é conciliação. Conciliação em divórcio, por exemplo, é muito comum na partilha. Lá o cara começa a dar sugestão. Por que o senhor não diminui aí, né, o alimento, não sei o quê? Então, a mediação é parecido, mas o mediador não dá palpite. Não aconselha, não dá palpite, não interfere no assunto. Ele administra o diálogo entre as partes, fazendo com que cada uma delas entenda o que está acontecendo e o verdadeiro desejo da outra parte. Porque a maioria das vezes, num atrito, num litígio, as partes não mostram exatamente o que querem. Às vezes até com medo de enfraquecer na discussão e tal. E este é o papel do mediador, é arrancar isso, fazer com que apareça, né? Então, isso aqui é a definição do mediador. Eu não vou me dedicar muito aqui a ler isso tudo, vocês terão aí à disposição. Outra. Principais características também. Sigilo, isso é muito importante. Rapidez, pode escolher o mediador de confiança. Baixo custo. Maior satisfação das partes, claro, são elas que decidem, entendeu? O termo de acordo, quando chega um acordo, é feito pelas partes, elas é que definem o que querem ali, e quem redige é o mediador, mas ele redige o que elas querem. Então é lógico que eles vão obedecer e vão estar mais satisfeitos. Não é como um terceiro vai mandar elas fazerem, né? E previne violência, né? Os acordos são de melhor qualidade e aquilo que eu já falei, preserva a relação entre as partes, né? Imagine num condomínio, eu fiz uma mediação esses dias num condomínio, né? Uma mulher estava brigando com todo mundo, com o vizinho da frente e tal, por causa da lata de lixo, não sei, enfim. Vocês já imaginaram não chegar num acordo e toda manhã abrir a porta, dar de cara com uma inimiga? Passar anos vivendo assim, né? Então, a mediação resolve esse problema. E também numa separação de casais, é muito bom a mediação, né? Porque eles separam, é o casal, mas o pai e a mãe não separam. Então, eu faço bastante mediação de separação de casais, de problema de guarda de criança, visita, até a roupinha que vai, a roupinha que volta tem que estar especificado. Sim, porque eles formam novas famílias, aí a criança vai no domingo, lá no sábado, com a roupa novinha e volta com roupa velha, porque a novinha ficou. Isso dá briga, enfim, não vem o caso. É bem complicado. Mediação é mais complicado que a arbitragem. Bem mais. Muito bem. Característica de mediação, já falamos, vamos para outra. Então, resumindo, nós temos os adversariais, negociação, conciliação, mediação, e os adversariais heterocompositivos, que tem um terceiro, tem a arbitragem,
esse comitê de resolução de disputa aqui é muito importante para a engenharia, mas eu só vou... Isso aqui é um curso inteiro, né? É o Dispute Board, que é para obras muito grandes, metrô, barragem, etc., em que tem um grupo de especialistas que acompanham a obra desde o projeto até a entrega da chave, né? E a arbitragem tem dois tipos. Dá mais um cutucadinho aí, por favor. Mais um. Aí. Tem a ordinária, né? E a sumária, quando o processo é meio repetitivo, etc. Bem simplesinho, já vem meio preenchido, é só completar. Vamos para frente, moço. Então, resumindo aí, nós estamos nesse pé, né? Nós temos a mediação, que é o jogo do ganha-ganha. As partes todas saem satisfeitas. Temos a conciliação, que pode ser ganha-ganha, pode ser perde-perde. Geralmente, na conciliação, as duas partes se sentem prejudicadas. Teve que ceder para acabar com o problema. E os dois vão pensar a mesma coisa. Então, é o perde-perde. Depois nós temos negociação, que está em tudo, e a arbitragem, que é a mesma coisa. Tem o ganha-perde, perde-perde. Pode ter o ganha-ganha, mas é meio raro também. Né? Então, esse aqui é o resumo. Então, não confunda, por favor, conciliação com mediação. Se bem que a própria legislação tem confusão desse tipo. Isso, enfim, é uma pena, sabe? Porque os advogados acham que só eles é que entendem desse assunto. Vamos para frente. Muito bem. Como é que eu faço um contrato e coloco meu desejo de arbitragem? É preciso que, no lugar daquela cláusula de foro, eu coloque a cláusula compromissória ou cláusula arbitral, tanto faz. Então... Você tem que dizer quem são seus árbitros. Já vou contar para você, eu sei. Já vou contar. Vai ser dito, mas de uma forma indireta, já vou explicar. Então, eu vou inclusive mostrar um exemplo de uma cláusula. Então, essa cláusula compromissória fica no lugar de foro. E, nesse caso, a justiça não pode julgar nada daquele contrato. A arbitragem, ela tem umas limitações. Por exemplo, a mediação não tem limitação. Você pode mediar qualquer problema, hoje, inclusive, órgãos públicos, qualquer coisa. Agora, a arbitragem é para direito patrimonial disponível. Ou seja, as partes têm que ter possibilidade de negociar. Então, se eu estou brigando num direito trabalhista, por exemplo, de hora extra, ou seja lá, alguma coisa prevista em lei, isso não dá arbitragem, porque não é um direito disponível. Entenderam? Por exemplo, um direito de uma criança menor de idade, por exemplo, né? Eu não posso arbitrar isso, porque o direito de um menor de idade não é disponível pelo pai ou pela mãe. Ficou claro isso? Tá. Então, essa é uma limitação. Antes era mais limitado, porque órgãos públicos não podiam usar a arbitragem em seus contratos. Aí veio a lei do PPP, né, das público-privadas, e aí eles colocaram na lei que podia usar método alternativo. Foi o primeiro empurrãozinho. Hein? Verificador independente. Foi o primeiro empurrãozinho. Hoje, com a mudança no Código Civil, houve uma mudança muito grande e os órgãos públicos podem usar métodos alternativos ou adequados, como diz o Conselho Nacional, para arbitragem. Então, hoje, inclusive, contratos públicos, estaduais, federais, etc. Tá? Então, mas sempre contrato. Tá bom? É sempre patrimonial. Tudo aquilo que pode ser valorado, tudo aquilo que pode ser contratado. Muito bem. Então,
existem duas formas de fazer a arbitragem. Eu tenho um contrato e, ao fazer o contrato, eu insiro uma cláusula compromissória ou arbitral, que é o nome dela, no lugar de foro, todo mundo assina, dá tapinha nas costas, vamos tomar um champanhe, né? Oba-oba, contrato que não teve problema ainda. E lá, quando surgir o problema, vai para a arbitragem. E o outro método é ter um contrato com cláusula de foro, e aí lá pelas tantas deu problema. E vamos ter que ir para a justiça, mas vai demorar muito. As partes podem, ambas querendo, fazer um documento apartado, tipo de um adendo, de um aditivo, obrigado, e elegendo com uma cláusula compromissória que revoga aquela do foro. E aí vão focar a arbitragem. Mas é preciso que ambas queiram. Isso chama-se compromisso arbitral. Tá? É normal isso, nesses contratos aí, em geral? Agora, as empresas estão percebendo que a justiça nem sempre é o caminho mais adequado. É pior, né? E aqueles que já estão mais esclarecidos, né, e que têm advogados mais jovens, porque os advogados antigos são contra a arbitragem, né? Porque é rápido. E para ele rápido não é bom. Não é bom. Ele não quer que resolva. E com a visão que a gente tem hoje sobre a justiça brasileira também, bom, vocês não tem nem confiança na arbitragem, né? Mas estamos no fim. Essa é a cláusula. Agora eu vou explicar o que tem que fazer. Eu vou ler só para entender. É o seguinte, quando nós temos dois tipos de arbitragem. Arbitragem ad hoc, ou uma cláusula vazia, que a gente chama, em que não estipula uma câmara, uma entidade, né? E nem fala quem é o árbitro, etc. Essas cláusulas só diz que querem arbitragem, ponto. É péssimo isso, porque depois que estão brigando, para escolher o árbitro, os dois, vai ser uma loucura, não vão chegar a lugar nenhum. E aí o que vai acontecer? Tem que recorrer à justiça, tem que ir até um juiz, solicitar ao juiz que indique um árbitro. E ele vai indicar um árbitro. Então, é muito ruim isso. Então, a gente costuma colocar cláusula cheia. E o que é cláusula cheia? Ela indica uma instituição, ou seja, é uma arbitragem institucional. E aí, toda instituição tem o seu regulamento. E no regulamento diz como que é nomeado o árbitro. Em geral, quem nomeia o árbitro é a administração da Câmara de Mediação e Arbitragem. Se as partes não quiserem aquele que a Câmara indicou, ambas podem recusar e pedir outro, mas sempre será a Câmara que vai indicar um árbitro rol. Pode ser um árbitro de fora da Câmara? Pode, desde que siga o regulamento da Câmara. Entendeu? Eu não sei se ficou claro, então. Então, o árbitro é nomeado quando se escolhe a Câmara. Por quê? Porque diz aqui, ó, ao optarem pela inserção do presente de cláusula nesse contrato, as partes declaram conhecer o referido regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos. Portanto, elas já estão dando autorização que vão seguir o que a Câmara disser. Essa Câmara é privada e existe em todo o Estado? São privadas. E, no nosso caso lá, além de privadas, tem no CREA. Existe em todos os estados? Né? Lá tem no CREA. No CREA, você está perguntando? Não. Não, no CREA não. Em todo o estado tem. No CREA tem. A primeira Câmara de Mediação e Arbitragem criada dentro do CREA foi no Rio Grande do Sul, em 2001. Mas colocaram ela subordinada ao departamento jurídico. E isso não funciona.
Até porque não explicaram aos conselheiros que eles não poderiam ser árbitro, não poderiam ter vínculo, porque o árbitro não pode ser subordinado ao CREA. Então, praticamente, a Câmara dentro do CREA é um órgão só físico. O CREA não tem nenhuma ingerência lá dentro. E para que isso acontecesse lá no CREA do Paraná, que nós criamos no ano seguinte, em 2002, nós fizemos um convênio com o IMA, com o Instituto de Mediação e Arbitragem, que é uma entidade sem fim lucrativo, e cabe ao IMA credenciar os árbitros, toda a parte técnica da arbitragem de mediação é o IMA. Então, quando o engenheiro é condenado a indenizar, não sei o quê, ele não adianta ele ir lá no presidente do CREA. Ele vai dizer, não, você vai lá no IMA. Entendeu? Os árbitros são engenheiros ou são... Não, o único engenheiro lá sou eu. Não, tem mais um, mas está quase no arbitra. Não, tem psicólogo, tem economista, tem advogados. Você fala do especialista, né? Então, por exemplo, tem processo lá que é bom ser engenheiro, mas não é obrigatório, né? Então, eu vou disponibilizar isso aí, depois vocês têm. Essa é uma cláusula, veja que a gente dá inclusive o telefone, o endereço da Câmara, tudo. É uma cláusula cheia, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não sei se tem mais alguma coisa. O problema é como é que é o andamento disso, né? Na hora que der um problema, isso normalmente é com órgão público ou é com empresa privada? Você diz problema contratual? Não, você falou, deu um problema contratual. Sim. Qual o caminhamento? Como é que você caminha isso? A parte que se sentir prejudicada, aí é bem parecido com a justiça. Faz uma petição, nós chamamos de requerimento. E ali ele cita o litígio e declara com detalhes o que ele quer que o árbitro decida. Porque o árbitro não pode decidir nada que não está pedido. Ok? Aí a Câmara pega aquilo, verifica se tem cláusula, ele anexa contrato, anexa provas, anexa o que puder, para mostrar que ele tem razão, o que ele está pedindo. E aí a Câmara faz uma carta, uma citação, cita a outra parte, cujo endereço é fornecido pelo requerente, ele é o responsável. Esse é um grande problema, às vezes ele não acha a peça. Nós temos uma ali que nós já estamos com a 7ª carta, com endereços diferentes. O homem sumiu. Então, entendeu? É bem parecido com a justiça, né? E aí é marcado a primeira audiência, que é a chamada audiência de conciliação. Vai se tentar uma conciliação nessa primeira audiência, né? E, enfim, daí para frente tem testemunha, se for o caso, perícia, etc., né? Até as alegações finais, e o árbitro vai redigir a sentença, tá? Eu acho que isso aí vocês podem ler. Professor, o senhor é um excelente advogado. Eu quero. Um processo médio de arbitragem. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, o Ricardo já estaria cobrando da gente. Mas eu acho que você tem que fazer direito agora, para poder complementar essa. Agora eu quero agradecer a todos. Alguém tem alguma pergunta? Eu teria uma pergunta. Certificado. Eu tenho pergunta para o doutor Fronza. Oi. Você falou ali na hora que você, através da ABS ou da Catarina, você está fazendo contrato com prefeituras, com tudo do seu CNPJ. Como é que isso acontece? Não, CNPJ da BR. Da ABE. A ABE que é contratada. É isso aí. Mas e você, como é que você é remunerado que faz o Eu não sou projeto? remunerado. A Estou ABE? dando isso para o município. A ABE que está dando para o município. É isso aí. Entendi. Então é só porque eu queria saber. Não, que tá ligado, que pode